de ouvir a palavra de Deus aí, queridos. Amém. Passar para o servo de Deus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra a vossa carta magna no livro do profeta maior, profeta Ezequiel, capítulo de número 9, a partir do versículo de número 4. Enquanto os irmãos procuram esse texto, quero aqui externar a minha alegria, a minha gratidão ao nosso pastor presidente deste campo e da nossa convenção. Também louvar a Deus pela vida do pastor Volney, e louvando a Deus pela vida do pastor Volney, quero louvar a Deus pela vida de todos os ministros, pastores, dirigentes que aqui estão, dizer da honra de dividir convosco este altar para ser usado pelo Senhor nesta noite. Eu me coloco aqui na presença dele como um vaso de barro. Eu costumo dizer que eu não quero ser vaso de porcelana, porque geralmente vaso de porcelana, de cristal ou de outros materiais preciosos, a gente só põe na prateleira para olhar. Eu tenho isso como experiência de um conjunto de louça que tem na minha casa, que a minha esposa já carrega 50 anos de geração para geração, e há 15 anos eu nunca tomei um pequeno café nessa xícara. Então, se Deus me deixa ser de vaso, que neste vaso não tenha nem a marca mais de quem é, somente a marca de Jesus. Amém? Quero louvar a Deus pela vida da igreja, pela vida dos internautas que estão nos assistindo. Que Deus vos abençoe. Eu tenho certeza que o Senhor já ministrou tanto para nós aqui local, como para você que está assistindo aí pela televisão. Deus abençoe também a equipe mais bonita aqui do Campo Monte Castelo, que é ali, os irmãos da congregação de Altos. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe essa equipe maravilhosa, estão aqui para servir, já serve ali, mas estão aqui à disposição para servir. Glória a Deus. Quantos acharam? Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 9, a partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Eles disse: passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu: passai pela cidade após ele e feri. Não poupe o vosso olho, nem vos compadeçai. Matai a velhos, jovens e virgens, e meninos e mulheres, até exterminá-lo. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. E começaram pelos homens mais velhos que estavam diante da casa. Ainda na carta do apóstolo Paulo, capítulo 5, versículo de número 17, diz assim: desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Curve as vossas cabeças. Papai querido, papai soberano, querido e doce Espírito Santo, papai, nós já fomos ministrados aqui pelos louvores. Pai, se terminássemos aqui, Senhor, eu iria para minha casa satisfeito com aquilo que já recebi, Pai, mas me ponho aqui, Senhor, como um vaso para ser usado pelo Senhor. Usa uma vez mais esta panela velha, Pai querido, para trazer, Senhor, algo, Pai querido, segundo o Teu Espírito Santo ainda tem para falar conosco. Pai querido, eu te louvo, Senhor, fala conosco, continua falando conosco, em nome de Jesus. Podeis assentar, dando glória a Deus. Quero cumprimentar-os a todos com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? A paz que eu vos cumprimento, eu cumprimento com a paz que vem da parte de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Aquele a quem o apóstolo João viu no capítulo 1 de Apocalipse, dizendo que este que tem a paz, que excede todo entendimento, ele viu que tem cabelos brancos como a lã, da boca deste ser que procede a paz, sai uma espada aguda de 2 gumes,
sobre a sua manta e a sua talagaça está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Esse que tem a paz para nós, pela qual nós temos nesta noite, almejamos nesta noite, é aquele pela qual João chorava muito, quando estava ali arrebatado em espírito, e olhava para um livro selado por dentro e por fora, e a qual ninguém poderia abrir. Ele olha para Davi, e pergunta para Davi, se Davi podia abrir o livro, porque era segundo o coração de Deus. Davi não pôde resolver o problema, ele pede ajuda a Abraão, Abraão também não resolve, mas de repente aquele que tinha os seus olhos como chama de fogo, fica de pé, e quando ele fica de pé, o arauto aprega e diz assim: eis aí, aquele que foi morto, mas vivo está, este é digno de abrir o livro e desatar os seus 7 selos. O que alegra o meu coração é pela qual aquele que João viu estar aqui nesta noite, e eu tenho certeza que já visitou o meu coração, tenho certeza que já visitou o teu coração. E se você ainda não disse nada para ele nesta noite, começa a abrir a tua boca e começa a mandar glória para cima. À medida que tu vai glorificando a ele, à medida que tu vai adorando a ele, ele vai manifestar a sua Shekinah, e você vai sair daqui de forma diferente, porque o meu e o teu Deus, ele está vivo. Bendito seja o nome do Senhor. O livro que nós lemos, o primeiro texto que nós lemos no livro de Ezequiel, onde o mesmo ocupa a 46ª posição do livro da Bíblia, com 48 capítulos, 1273 versículos. Dentre eles temos 350 versículos de profecias cumpridas e 433 de profecias não cumpridas. O que me chama a atenção é que este homem, pela qual o Senhor levantou, estava cativo na Babilônia, e cujo pai era sacerdote. E pela função do pai ser sacerdote, ele teria também que cumprir a mesma missão do sacerdote. O sacerdote era aquele que apresentava algo a Deus, era aquele que apresentava expiação a Deus. Mas Deus agora não quer ele como sacerdote, com a mesma função do pai, mas levanta ele como profeta de Deus para pregar sobre aquela nação. Bendito seja o nome do Senhor. Esse profeta que foi levantado por Deus, nós percebemos que ele, por muitas das vezes, foi incompreendido, sendo chamado de esquizofrênico, por causa das profecias, uma roda entrando por dentro e outra e assim mais. Mas Deus levanta ele agora para profetizar o juízo sobre Israel, para trazer agora algo de Deus para a nação de Israel. E Deus levanta agora Ezequiel, não como sacerdote, mas como profeta, aquele que ia trazer o maná do céu para aquela nação, para o arrependimento daquela nação. E nós lemos aqui no capítulo de número 4, a partir do capítulo de número 9, versículo de número 5, nós vemos aqui esse texto, quando ele escreve dizendo assim: olha, passa pelo meio da cidade e pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que ainda gemem, dos homens e mulheres que ainda gemem, por causa das abominações, por causa do pecado. Passa pelo meio desta cidade e marca com um sinal a testa dos homens que suspira e que gemem por causa das abominações. Passa pelo meio da cidade e não poupe o vosso olho, nem tampouco vos compadeçais. E aquele que não tiver o sinal é para matar a virgens, é para matar a mulher, é para matar a homens. Mas a todo aquele que tiver o sinal, você não vai chegar, porque o sinal é símbolo de proteção. O sinal vai ser a marca, a minha marca é diante daqueles que ainda gemem por causa do pecado. Bendito seja o nome do Senhor. E eu quero aqui, dentro do tempo que me foi proposto, trazer uma breve saudação acerca deste texto e falar aqui acerca de pelo menos 3 marcas. A primeira marca que nós vemos aqui está lá registrada em Gênesis, no capítulo 4, versículo 15, que é a marca do pecado. A Bíblia diz que Deus fez o homem e todas as coisas que ele fez, e quando ele termina no 7º dia, ele agora ergue a cabeça e diz: eis que tudo era boas.
E nós estamos estudando na escola dominical que a classe angelical foi criada por Deus quando Ele cria os céus. Entre a criação dos céus e da terra foi criado os seres angelicais. É por isso que Ele diz que todas as coisas eram boas. Depois que o homem pecou, em Gênesis capítulo 3, versículo 15, nós percebemos ali Deus prometendo da semente da mulher que iria nascer que iria esmagar a cabeça da serpente. E a gente percebe também a terra produzindo espinhos e abrolhos por causa do pecado. Mas aqui no capítulo 4, versículo número 15, nós percebemos que agora Abel vai, versículos anteriores, matar o seu irmão. E por causa daquele erro, no versículo 15 do capítulo 4, o Senhor vai dizer que aquele que matar Abel, por causa de um erro que ele cometeu, será vingado 7 vezes. E Abel foi marcado com um sinal. Então aqui o primeiro sinal é a marca do pecado. Todos nós estávamos marcados pelo pecado, mas Jesus deu uma oportunidade de nos marcar com o sangue de Jesus. E nós vemos na carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, no capítulo número 6, versículo 17, quando o apóstolo Paulo, ele se faz orgulhoso dizendo: eis que trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, eis que trago no meu corpo as marcas das perseguições, eis que trago no meu corpo as marcas do sofrimento por causa do Evangelho. Bendito seja o nome do Senhor. O homem que agora foi criado por Deus para adorar, para glorificar, viver em perfeição, pecou. E agora ele carrega sobre ele a marca do pecado. E quando ele pecou, pela promessa de Gênesis capítulo 3, versículo 15, o diabo se põe de pé e fica atento quem seria aquele que viria para resgatar a marca do pecado. Ele olha para Abraão e Abraão está falho. Vai para Isaac, Jacó e assim sucessivamente eles falham. Mas o que me chama a atenção é que a segunda marca, ela acontece lá nos evangelhos. O livro do profeta Isaías capítulo 53 vai falar sobre o Messias. E aquela profecia de Isaías capítulo 53 vai se cumprir 720 anos depois. E depois em Belém da Judeia, sobre a manjedoura, nasce a promessa de Gênesis capítulo 3 e versículo 15. Ele começa a crescer e quando chega o tempo do seu ministério, com 30 anos ele desce às águas e está lá o seu primo batizando sobre as águas do Rio Jordão, João o Batista, ou o batizador. E João estava lá com a classe de saduceus, fariseus e outras. E ele estava trazendo a mensagem dura, dizendo: raça de víbora, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? E quando ele começa a chamar o nome das serpentes, as serpentes peçonhentas, de repente desce Jesus agora para fazer cumprir o seu ministério. E quando João Batista levanta a sua cabeça para citar o nome da próxima serpente peçonhenta, quem está descendo é Jesus. Quando ele ergue os olhos, ele disse assim: esse não é serpente, mas esse aqui é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eis que está descendo aqui o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E eu louvo a Deus, porque este Cordeiro me alcançou. Este Cordeiro alcançou a igreja. E aqui nós estamos, porque ele se fez Cordeiro, uma vez expiando a sua morte, a sua vida e ressurreição na cruz do Calvário. A segunda marca é a marca do Cordeiro. E todos nós fomos marcados. Quem foi marcado aqui pela marca do Cordeiro, levante a sua mão e comece a adorar. Porque você, eu e você somos privilegiados, porque essa marca do Cordeiro nos alcançou. Em João capítulo 3, versículo 16, a Bíblia vai dizer que Deus olha para esta terra e não vê um justo sequer, todos marcados pela marca do pecado. Mas agora ele envia o seu filho, o seu único. Ele não enviou o primogênito, porque se ele enviou o primogênito é sinal que tinha outro. Ele enviou o unigênito, o único que ele tinha,
aquele onde estava concentrado todo o seu amor. Mas quando ele olha para a terra e viu que eu e você precisávamos sermos resgatados pela marca que superava a marca do pecado, Jesus se põe de pé e agora vem cumprir a sua profecia lá pelas nossas vidas. Jesus agora, depois de ser batizado, começa a fazer os milagres. E o que me chama a atenção é que no final do seu ministério, no seu último culto, ele faz um culto tridimensional, um culto de celebração da Páscoa, o que foi instituído lá em Êxodo capítulo 12. Agora ele vai fazer como sendo um judeu nato. Ele vai fazer um culto dentro da sua tradição judaica. Ele manda que os discípulos, após um dia de trabalho, manda que Pedro e João saia em direção, e eles encontrariam um homem carregando um cântaro, e na casa era para seguir este homem, e na casa onde aquele homem chegasse, ali seria o lugar aonde ele prepararia a Páscoa. Não seria muito difícil, porque a tradição seria das mulheres, ao cair da tarde, carregar água. E o porquê daquele homem está agora carregando água sobre um cântaro. E agora os discípulos vendo aquele homem, ele segue até ele. Quando ele chega, que o homem põe o cântaro no chão, ele disse: olha, o mestre diz que é nesta casa aonde nós iremos preparar a Páscoa do Senhor. Naquele culto foi feito ali a ministração, a celebração da Páscoa. Mas também naquele culto ali, o meu Senhor, o teu Senhor, aquele que se fez cordeiro, agora ele vai também instituir a primeira ceia do Senhor. Ele pegou o pão, pegou o cálice, e Paulo no capítulo 11, versículo 23 vai dizer: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que eu estou passando para vocês foi o que eu aprendi, o que ele fez, deixando como demonstração, como símbolo do seu sofrimento, através do pão sendo rasgado. Um pão rasgado representaria as chibatadas sobre o seu corpo. O cálice ali vestido representaria o seu sangue, que posteriormente seria derramado. Naquele mesmo culto em que ele celebra a Páscoa, ele também institui a ceia do Senhor. Paulo no capítulo 11, 23, está ensinando, e nós temos o privilégio de que enquanto ele ainda não voltar, a palavra dele diz que devemos fazer isso até que ele volte. E eu louvo a Deus porque nós ainda estamos cumprindo este mandamento, que é a ceia do Senhor. Naquele mesmo culto em que ele celebra a Páscoa, celebra a ceia, ele também faz o seu culto de despedida. E naquele culto ele revela quem seria o traidor. Termina o culto, ele sobe para o Monte das Oliveiras e vai orar com 11 discípulos. Depois que ele celebra a ceia, celebra a Páscoa, ele vai orar ao Senhor com 11, porque um foi vender Jesus por um salário mínimo, 30 moedas de prata. Uma moeda tinha um valor de um denário tinha um valor de um dia de trabalho, e pela contabilidade, o mês trabalhista fecha com 30 dias, ou seja, o meu Jesus, o seu Jesus, que resgatou a nossa vida, que se fez cordeiro para resgatar a nossa vida, agora é vendido por um salário mínimo. Mas Jesus vai orar por aquele que meteu a mão no prato para traí-lo. Jesus vai orar por aquele que depois que ele desceria, e como prisioneiro, alguém que estava com ele nas orações, era um dos amigos presentes, agora iria trair, como no caso de Pedro. Jesus vai orar e diz: Pai, capítulo 26 de Mateus, se possível passa de mim esse cálice. Qual seria o cálice que ele pede agora para passar?
Ele já tinha celebrado o ato da Páscoa. Ele agora faz a instituição da ceia. E qual seria o cálice? Qual seria aquele cálice que ele pede para passar se ele já tinha tomado? Seria o cálice das 39 chibatadas dos algozes romanos, estilhando sobre o seu corpo, chicotes que dividia-se em 3 partes, aonde tinha dentes de javali, pedaços de ossos e chumbos, e cravavam no corpo do meu Senhor. Ele disse: passa de mim este cálice. Seria aquela cana embebida em vinagre, que não é esse vinagre que a gente põe na comida, mas era um vinagre entorpecente. Quando ele disse: passa de mim este cálice, seria aquela cana que um soldado, ainda para provar se tinha alguma coisa, fura do seu lado. Mais do que isso, quando ele disse: passa de mim esse cálice, seria aquela multidão que aplaudiu quando ele entrava nas ruas de Jerusalém, dizendo: hosanas ao que vem em nome do Senhor. Passa de mim esse cálice, seria a mesma multidão dizendo: crucifica Jesus e solta Barrabás. Seriam os seus discípulos que seriam dispersos, e agora ele estaria sozinho. Quando ele disse: passa de mim esse cálice, agora como Deus, ele percebe que por algum momento estaria só. Quando ele grita, quando ele olha ao seu redor, não vê os discípulos sofrendo toda aquela dor. Ele diz: tem alguém que não me abandonou, tem alguém que ainda está comigo. Mas de repente ele solta o grito, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparastes? Os meus pecados, os nossos pecados estavam sobre ele. E o pecado faz separação entre Deus e o homem. E porque os meus pecados e os teus pecados, os nossos pecados estavam sobre ele, agora ele sente a ausência. Mas ele estava ali e cumpriu cabalmente o seu ministério. Este foi o cordeiro que não abriu mão. Ele diz: passa de mim esse cálice. O evangelista Mateus vai dizer no seu livro, que ele faz essa petição. Se a gente for olhar com cuidado, vamos ver que Jesus sobe com 11. No ponto A ele deixa 8. Para o ponto B ele leva 3, Pedro, Tiago e João. Lá no evangelho de Lucas, a gente percebe que no mesmo ponto B, que ele está com os 3, ele sente a necessidade de ir para um terceiro ponto, agora orar sozinho. E o evangelista Lucas vai dizer que a distância de um tiro de pedra, para os estudiosos, a distância de um tiro de pedra é aproximadamente 100 metros. No ponto C, ele vai agora orar em secreto com o Pai. E naquele secreto, a minha salvação, a sua salvação, a nossa salvação, esteve por um trisco quando ele disse: passa de mim. Mas quando ele percebeu que o estado do Piauí, a capital de Teresina, as cidades adjacentes do Brasil, precisaria das marcas do Cordeiro, ele disse: não seja feito a minha vontade, mas seja feito a tua vontade. O meu Jesus e o teu Jesus não se negou, mas ele cumpriu. E o que me deixa triste é porque muitas pessoas não valorizam esta salvação, não valorizam esta marca, que é a marca do Cordeiro. Por coisas banais, deixam de participar da ceia. O tempo não nos permite para falarmos da terceira marca, que está registrada em Apocalipse capítulo 13, as marcas da besta. Quando esta igreja for assunta aos céus, quando nós subirmos, o relógio escatológico de capítulo 9 de Daniel vai voltar para cumprir os planos de salvação sobre Israel.
e vai haver a grande tribulação. Na grande tribulação, a besta de Apocalipse capítulo 13 vai estar solta, e só vai poder comprar e vender aquele que estiver na mão e na testa as marcas da besta. Começou com a marca do pecado, Jesus vem e resgata com a marca do Cordeiro todos aqueles que querem Ele como seu Senhor e Salvador. Mas quando nós formos assunto aos céus, a salvação ainda de alguém que, se quiser, é ter que rejeitar as marcas da besta, porque todos aqueles que aceitarem não terão mais de sobre si o seu perdão. Mas eu quero trazer uma palavra aqui para encerrar esta participação, dizendo para a igreja: ficamos firmes com o Senhor. A salvação, a redenção, a vinda de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Esta ceia é um memorial. Esta ceia que celebramos hoje, ela é um memorial para todos aqueles que aceitaram a Ele como seu Senhor, porque a salvação era para os judeus, mas Ele veio para os judeus, e os judeus não receberam, mas todos quantos receberam, deu-lhe o poder, deu-lhe o direito, a autonomia de serem feitos filhos de Deus. E agora nós recebemos como memorial para nos lembrarmos do Senhor. E eu encerro aqui com esta frase, dizendo para os irmãos que eu não tomo a ceia para me preparar. Eu participo da ceia porque eu já estou preparado. Eu não participo da ceia porque participar da ceia me dá garantia a minha salvação eterna. Eu participo da ceia porque noite e dia eu estou dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Participar da ceia é fazer cumprir o mandamento, é se tornar obediente. Igreja de Jesus, valorizemos a nossa salvação. Não deixe de cear por qualquer coisa. Todo culto é importante. Todo culto, toda celebração ao Senhor é importante, mas a ceia é o símbolo da minha redenção, da minha salvação. E se nós permanecermos fiéis ao Senhor, hoje temos obreiros que servem como mandamento, mas eu vou lutar, e eu te convido para lutar comigo, porque o meu maior desejo é um dia, aquele que tem os seus olhos como chama de fogo, os seus cabelos brancos como a branca lã, sendo servido por Ele nas bodas do Cordeiro. Enquanto o mundo estiver aqui em grande tribulação, nós estaremos diante do tribunal de Cristo, e após o julgamento do tribunal de Cristo, ceando com o Senhor e sendo entregue por Ele. Permaneça firme, Jesus está voltando. Que as marcas do Cordeiro jamais se apaguem da sua vida. Que o sangue de Jesus seja a nossa marca. Como o apóstolo Paulo batia no pé dizendo assim: eis que trago comigo as marcas do Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde no seu amor, não só hoje, mas para sempre. Glória a Deus, aleluia. Deus abençoe pastor Isaías por essa mensagem maravilhosa aos nossos corações, em nome de Jesus. Meus irmãos, nós vamos contribuir, porque quando nós encerrar aqui, já é a bênção apostólica, amém? Sentado como você está, os irmãos, somos um em Cristo, já cantaram? Em ti somos um. Pode vir, irmã, cantar enquanto nós vamos contribuir. Pega a sua oferta, nós vamos estar orando em nome de Jesus. E esta semente, ela vai dar em abundância para a sua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, Pai, te apresento os seus filhos que estarão contribuindo com os dízimos e com as ofertas, no nome do Senhor Jesus.
que há de dar abundância na vida de cada um para a tua glória. Amém. Graças a Deus. Oh, aleluia. Quem tem a marca de Cristo, diga glória a Deus, aleluia. Que esta marca nunca se apague até nós chegarmos no céu. Glória a Deus. Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quantos aqui estão felizes com Ele essa noite? Eita glória. Vamos adorar de pé em nome de Jesus? Dê lugar ao Espírito Santo, porque Ele já se faz presente neste lugar. Aleluias. Aleluias. Glória. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram em ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria em vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. Olhar em seus olhos serenos e meigos, como eu seria tão feliz assim. Quem sabe adora Ele, vai! Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras dos quadros pintados, daquilo que diziam ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que estar na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, pois creio num Cristo que é vencedor. E um dia também eu verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o céu. Amanda labassuri, calabash, Amanda canta lá e a sol, oh glórias. Como